Este programa é livre para todos os públicos. 6:36. Se for para fazer barulho, nem abra a Bíblia. Retirou-se Jesus com eles, Pedro, Tiago e João, os demais apóstolos, para um lugar chamado Getsemane, e disse-lhes: assentai-vos aqui, enquanto vou ali orar. Tomando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: minha alma está triste até a morte. Ficai aqui, vigiai comigo. Adiantou-se um pouco e, prostrando-se com a face por terra, assim rezou: meu Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice. Todavia não se faça o que eu quero, mas sim o que tu queres. Foi ter então com os discípulos e os encontrou dormindo. Disse a Pedro: então, não pudestes vigiar 1 hora comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, a carne é fraca. Afastou-se pela 2ª vez e orou dizendo: meu Pai, se possível, se não é possível, que este cálice passe sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Voltou ainda e os encontrou novamente dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Deixou-os e foi orar pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Voltou então para os seus discípulos e disse-lhes: dormi agora e repousai. Chegou a hora. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos. Aquele que me trai está perto daqui. Palavra da salvação. Beleza, aplaudindo a palavra. Nesse mês da Bíblia, observe que beleza a decoração do nosso palco e a presença real da palavra. Meus irmãos e minhas irmãs, aqui no livro Roteiros Bíblicos de Cura Interior, você encontra um pouco dessa reflexão a partir da página 129, o roteiro doloroso de Jesus. O dia de ontem todo, nós fomos iluminados no roteiro pela palavra de Deus através do Antigo Testamento, embora de modo muito especial selecionamos aqueles textos de Provérbios. Vocês devem ter observado que algumas ideias praticamente se repetiram nos textos. Meu filho, essa foi, todas as vezes o texto começava com essa chamada de atenção de Deus: meu filho, meu filho, meu filho, guarda a tua palavra no coração. E nós encerramos esse ciclo do Antigo Testamento com esse momento maravilhoso de oração, aonde o próprio Deus, de fato, se coloca como pai e, mais bonito ainda pelo texto de Isaías, como mãe. Como pai, como mãe, que nos ama, que garante-nos a sua presença, porque nós estamos tatuados na mão de Deus. Coisa bonita. Eu escrevi um capítulozinho sobre isso no livro Seja Feliz Todos os Dias. O tema é tatuagem, porque há uma tradução da Bíblia, talvez a sua, Deus diz: você está tatuado na palma da minha mão.
Aqui o texto dizia: você está gravado na palma da minha mão. Essa é a grande mensagem do dia de hoje, em que nós queremos aprender algumas coisas do roteiro a partir do Novo Testamento. E é uma coisa muito interessante, porque é uma pergunta que naturalmente surge no coração das pessoas. Principalmente, quanto mais imaturo na fé, maior será a frequência que fará essa pergunta. Padre, se Deus é bom? É ou não é? Ou mais ou menos? Deus é bom. Deus é pai. Deus é mãe. Então por que acontece coisa ruim na minha vida? Então por que um menino desse hoje, com 20 anos de idade, ia fazer 21 no dia 21 de dezembro, dia de aniversário do Padre Jonas, por isso que ele se chama Jonas? Por que vou abrir aspas aqui com a mão e avisando já que é isso. Por que Deus permite que esse menino, na garupa de um motoqueiro, cai, bate a cabeça, uma semana depois? Por que então, se Deus é todo poderoso, o dia que papai morreu, a hora que papai morreu, eu estava celebrando missa, pregando um retiro para um grupo que ia se ordenar padre logo em seguida, e tive que parar o retiro. Por quê? Quando a gente vai nesses hospitais, na ala que atende pessoas com câncer, principalmente criança, vai lá em Curitiba, no Pequeno Príncipe. Quando você olha para uma criança daquela, de 2, 3, 4, 5 anos de idade, pesando 5 quilos, 4 quilos, eu já vi criança de 3 quilos, é só osso, aqueles aparelhos tudo, e você chega perto, a hora que você põe a mão assim, ela dá um sorriso. Ah, Deus é injusto. Se Deus não curar essa criança, eu quero ir para o inferno. Quando mostra, por exemplo, a fome, 1 milhão de pessoas vivem em absoluta 1 bilhão em extrema miséria. Bilhão de pessoas. Quantos morrem de fome por dia? E nós jogamos comida fora. Quando você vê um retrato de uma criança lá, toda esquelética, tudo cheio de ferida, abandonada. A África, há regiões em que a dona da casa, que toma conta da casa, tem 8 anos de idade, porque o pai e a mãe tiveram 8 ou 10 filhos. Já morreu o pai, a mãe e os irmãos mais velhos. Só sobra aquela menina de 7 ou 8 anos para cuidar do de 4, para cuidar do de 2, para cuidar do de 1. Agora, se Deus não escutar a oração daquele povo, escutar a minha, eu quero ir para o inferno. Então, se Deus é pai, se Deus nos dá uma palavra dessa que nós acabamos de ouvir, com a autoridade do seu servo maravilhoso, Padre Jonas, então por que tem tanto sofrimento no mundo? Tanta desgraça? Essa pergunta se torna mais eloquente quando está relacionada a você. Uma visão infantilista da vida acabaria, gente, deturpando a imagem do próprio Deus, como já preguei aqui, que um dos grandes malefícios, o acampamento de Pentecostes eu falava isso, um dos grandes malefícios que o mundo conseguiu fazer com essa falsa ideia de Deus é afastar a gente de Deus, é jogar a responsabilidade na mão de Deus, é jogar a culpa para Deus. Por isso eu sou absoluta e extremamente apaixonado pelo episódio que nós acabamos de ouvir, esse encontro de Jesus consigo mesmo, com os outros e com o Pai no Getsemane. Esse é um dos mais espetaculares textos de cura interior que nós temos em toda a Bíblia. Aí nós vamos encontrar pistas para a resposta dessas perguntas, que de inteligente não tem nada, que é só uma repulsa. É como a criança que pede doce e a mãe diz que não pode comer, e a criança diz: eu odeio você.
A mãe fala, odeia, mas não come doce. Não é assim? É aquela coisa da hora, é o infantilismo. E a criança berra, a criança esperneia. E pior que tem mãe que dá a plateia para a criança. A criança começa a berrar, começa a espernear. Dentro da missa às vezes. E a mãe pega e sopra e beija. Ai, para. Ai, leva ela em casa que a mamãe ensina. Mamãe tem o dom de beliscar a gente. Belisca, ninguém vê que está beliscando. Cala a boca. Cala a boca, cachorrinho. Mãe pode chamar a gente de cachorrinho. Só mãe também, mas ninguém não. Cachorrão pode. Às vezes nós somos essas crianças que esperneiam. Mas uma coisa é certa, ninguém dá show sem plateia. Eu já disse que lá em casa, ainda repeti essa semana para a Margarida lá, eu vou fazer o choródromo. Nós estamos construindo lá um centro de educação para criança. Eu quero fazer futuramente o choródromo. O que é o choródromo? Choródromo vai ser uma salinha bonitinha, sem porta interna, não sei para entrar, sem janela, sem tomada, sem nenhum prego, sem perigos do teto, para que a criança, a hora que começa a chorar, a gente abre, põe ela lá dentro, fecha, daqui 1 hora a gente volta. Quer chorar? Não está com fome, não está com sede, não está doente, quer chorar, quem você já quer? Vai chorar no ouvido seu. Eu duvido, 50. Depois que eu fizer essa experiência, até pela fraternidade que nos une, eu proporei ao Eto, já que eu terei know-how, de trazer uma filial do choródromo aqui. Vou trazer, para não ter esse perigo. Nós somos essas crianças que esperneiam, que achamos, a pessoa que faz uma pergunta, primeiro que ela acha que é inteligente fazer uma bobagem, uma pergunta dessa. Se Deus é tão bom, olha, começou com um anúncio real, verdadeiro. Isso é um sofisma absoluto, filosófico. Se Deus é tão bom, de quem é bom não pode vir o mal. Se o mal veio de Deus, logo, Deus não é tão bom. Só que se esquece que há no meio dessa premissa, para falar uma palavra chique, premissa não é andamissa não, antes dessa premissa, dessa ideia, dessa frase, há um erro absoluto. Qual é o erro? Não é ele que permitiu isso não. Gente, tem algumas andas que pensam que uma das coisas que Jesus fez de importante foi ter convertido o Pai. Tem gente que pensa isso. Tem gente que acha que Jesus, na cruz, além de salvar a humanidade, o maior benefício que Jesus fez, Jesus converteu Deus. Jesus converteu o Pai. Tem gente que pensa também que Nossa Senhora é especialista em converter o Pai, porque pinta o rosto do Pai com as tintas, mas tão medonhas, que o Pai é um Senhor todo-poderoso, sentado lá num trono, que fica agora só no laptop, determinando as desgraças que vão para quem. E um sujeito cabeça dura, cara ruim mesmo, adiantou nada, os profetas tudo rezar, o povo rezar, não, ele, eu quero mais, eu quero sangue, não me venha com um sacrifíciozinho de touro, de cordeiro, não, eu quero um sacrifício para valer. Aí ele planejou. Deus, pensa bem, nem a máfia não pensa, nem o Severino seria capaz de um plano tão medonho feito a ele. Nem o Severino, chicrinha.
Zé Dirceu, então, nossa, isso é um aprendiz. Não igual ao aprendiz do PT. Aí Deus arquitetou, vou fazer o seguinte. Vou achar uma dona que seja muito santa, muito pura. Vou convidá-la a ser mãe de um filho meu. Vou proteger ele desde pequenininho, não vou deixar o Herodes matar. Que aí quando ele ficar grande, eu mando matar ele na frente de todo mundo. Você pensou, gente? Eu queria fazer uma revelação teológica hoje aos senhores e senhores. Deus não é jacaré. Jacaré você deve ter visto já no Discovery Channel, ou tem também o Planet Animal, que o jacaré é um bicho terrível de brabo. Quando a jacaroa botar ovo, estiver chocando o ovo dele lá no meio da areia, e quando acaba de nascer os jacarezinhos. Não chegue perto de uma jacaroa e nem do jacaré, porque o jacaré fica vigiando com a jacaroa. Isso é igual a ganso. Ganso, aliás, a gansa que devia se chamar de galinha, porque a gansa, quando está grávida, aparece 3, 4 gansos, pai do futuro ovo que está lá. Eles ficam tudo em volta ali, tudo defendendo. E chega, ela é nervosa e avança na gente. Ganso é bem galinhona nisso, é danado. A jacaroa e o jacaré, eles ficam ali e balança aquele rabão para lá e aí, aquela boquinha. Deus do livre. Eles protegem o ovo, protegem o jacarezinho, até que o jacarezinho começa a andar. Quando o jacarezinho começa a andar, a primeira coisa que ele faz, foge do pai e da mãe, porque senão a mãe olha para ele e come. Deus não é jacaré. Vocês acham que Deus criou Jesus para depois matar ele na cruz e falar, agora mimizou, agora eu estou tranquilo? Que é isso? Não pensem vocês que Deus Pai se converteu com a cruz de Jesus. Não, agora melhorou muito. No Antigo Testamento, Virgem Maria, aquilo soltava fogo para os olhos, eu nunca vi igual. Ou o homem brabo no Antigo Testamento, adorava guerra, falou que ia para uma guerra e estava lá. O homem que endureceu o coração do faraó só para judiar mais do faraó. Que é isso? Pode não estar as 10 pragas? No começo do livro tem aí os 2 roteiros mosaicos. Eu endureci o coração do faraó. Mas então é Deus que vai lá e endurece o coração do homem. Por que não amoleceu logo no início? Olha o fatalismo que leva a pessoa a não usar a inteligência. Isso é um absurdo. Então, o Deus do Antigo Testamento é terrível. O Deus do Antigo Testamento manda desgraça. O Deus do Antigo Testamento é um ranicultor que depois resolveu soltar as rãs tudo em cima lá do Egito. O Deus do Antigo Testamento é o Deus da desgraça, é o Deus do vento, é o Deus do livre igual. Aí veio Jesus converteu o Pai. Que isso, gente? Mel Gibson mostrou isso de uma forma artística espetacular, quando na morte de Jesus aparece aquela gota de lágrima que cai do céu assim. Tuf. Jesus não veio converter o Pai. Jesus veio converter a ideia que o mundo tinha do Pai. Jesus veio revelar o rosto do Pai. Jesus veio mostrar para nós que o Pai está sofrendo. O Deus dos cristãos não é um Deus impassivo, um Deus filosófico, um Deus motor e move, que move tudo, não é movido por nada nem por ninguém. O Deus dos cristãos, o Deus de Jesus é um Deus que se comove. Aliás, ele só veio retomar isso que já estava lá no Antigo Testamento, especialmente no profeta Isaías, no profeta Oséias. Eu me comovo, o meu coração está apertado dentro do meu peito por causa de vocês. Então Deus é revelado em Jesus. Mas
Jesus não veio somente revelar Deus. Aqui nesse texto do Getsemane, Mateus 26, 36, 46. Não tem jeito de errar, ó. Mateus 26, 36, 46. Fala 3 vezes. Mateus 26, 36, 46. Mateus 26, 36, 46. Mateus 26, 36, 46. Mateus 26, 36. Pronto. Já decorou, já está gravado aqui. Agora, não seja burro de dizer, eu não guardo. Algo que você falar, eu não guardo, o inconsciente já falou, não guarda. Aí eu guardo, eu sou bom de memória, que é uma coisa. Por que para algumas coisas você lembra e outras coisas você não lembra mais? Lembra o que é. Como é que o seu marido sabe a escalação completa dos jogadores das reservas da Copa de 70 e não sabe o dia que você nasceu? Oh. Será possível que ele tenha uma inclinação para homem? Ele sabe. Fala, 1974, era uma quarta-feira, 13h15 da tarde, quando o fulano fez aquele gol, a Holanda não sei o que tem na Polônia. Lembra tudo. Eu bem, que dia que é hoje? Eu não sei lá que dia que é hoje. Tem que pagar aí? Isso aí deixa como tema do próximo acampamento. Que nós vamos falar com os casais, lançar um novo livro para a família, para casais. Esse é para casais. É um livro que está proibido aos jovens de ler. Vamos mandar pôr isso na capa. Jovem, aí fica curioso e compra e lê. Jovem é bicho burro, você tem que incentivar a inteligência dele. Olha aí que beleza. Viu, Camila? Fala, não pode ler. Falou que não pode. Só quer que seu filho lê a Bíblia, fala aqui, eu vou deixar a Bíblia aqui, mas ele não põe a mão, não pode ler. Ele fica, mas por que não pode ler? É isso, a nuvem, dá uma olhadinha assim. Então, memória é questão de treino e de princípio, de desejo, de vontade, de prioridade. Jesus veio revelar a Deus, o Pai, que o Pai ama, que o Pai sofre. Quem, gente, sofreu mais do que o Pai? Agora, por exemplo, nesse episódio que aconteceu em New Orleans. Mas ninguém nesse planeta sofreu mais do que o Pai, Deus, quando viu os seus filhos deformados. Você pensou o sofrimento do Pai, do Filho e do Espírito Santo, de Nossa Senhora, quando viu aquelas águas invadindo aquele hospital com 30 e tantos velhinhos, e a pessoa que Deus mandou para salvá-los, a primeira coisa que fez foi dar no pé? Deus sofre. Jesus veio revelar a Deus, mas veio também revelar o ser humano ao ser humano. Jesus revela quem nós somos, e a grande mensagem que nós encontramos no Getsemane, eu vou comentar mais sobre isso na segunda pregação da manhã, a vitória sobre o Getsemane. Jesus, mais do que ensinar como um professor que vai lá na frente e faz teorias, ele está ensinando com a vida. O texto e o contexto dessa passagem são espetaculares. Quinta-feira Santa. Jesus já tinha inclusive instituído a Eucaristia. A sua missão terrena estava chegando ao final. Jesus viveu um momento lindo com os apóstolos, lindo. Pegue João capítulo 13, leia depois em casa com calma. A última ceia, o lava-pés. Jesus tinha acabado de instituir o sacramento da Eucaristia. Saiu só com os apóstolos, porque com certeza quando ele instituiu a Eucaristia tinha outras pessoas, pessoal que estava ajudando a fazer comida, pessoal que cuidava ali do cenáculo. Saiu só com os 12 apóstolos, saiu do Monte Sião, cantando os salmos. Está explícito aí na Bíblia, você releia depois. O capítulo 26 todo vai dar essa ideia. Eles cantam os salmos. Eu imagino, gente, Jesus andando. Aliás, toda vez que eu vou na Terra Santa, eu vejo Jesus andando lá. Certos lugares que eu vou lá, eu vejo Jesus direitinho. Eu imagino Jesus descendo aquela pirambeira do Monte Sião, dando risada com os apóstolos. Um clima muito alegre. Ele tinha acabado de instituir a Eucaristia, embora faltava um apóstolo ali. Quem dos 12 não estava naquele grupinho?
Que tristeza, tinha acabado de receber a comunhão e foi embora. Jesus mantém-se na mesma fidelidade, sai cantando os salmos, desce, passa pela pirambeira aqui do vale e chega no seu lugar predileto. O Monte das Oliveiras, o lugar do Getsemane, era um lugar, caminho da roça de Jesus. Todas as vezes que Jesus estava em Jerusalém, a Bíblia conta que Jesus dormia onde? Que lugar que Jesus dormia quando estava em Jerusalém? Dormia em Betânia. Qualquer hora da noite ele chegava em Betânia. Paulo César falou isso ontem ainda. É caminho. Jerusalém para Betânia, aqui. Isso aqui, essa flor é Jerusalém. Essa flor é Betânia. Embora Betânia é uma florzinha pequenininha. Aqui no meio, onde estão esses fios, fica o Monte das Oliveiras. Desce do morro, Jerusalém está no alto. Aqui vem o Monte das Oliveiras, Betânia está aqui, do ladinho do monte, nos contrafortes orientais do monte, está aqui. Aí Jesus vem, esse é caminho da roça, e caminho que pouca gente usava. Primeiro porque era cheio de mato, segundo porque era cemitério perto do lado. É uma zona abandonada, até hoje é cercada a maior parte por cemitérios, e grandes cemitérios. Então era um lugar de pouco acesso, por isso que eles precisavam de alguém do grupo que contasse aonde estava. Aí Jesus vai para onde? Com o grupo? Para o lugar que ia sempre para rezar. Mas naquele dia, e é o dia que você também tem e eu tenho, há dias na nossa vida em que uma dor lanceante toma conta do coração da gente. Naquele dia, até porque Jesus, não porque ele tinha lido o horóscopo e sabia o que ia acontecer no dia seguinte, mas porque as evidências eram grandes demais. Não porque ele soubesse do planinho do Pai e estava na hora da conversão do Pai, não. Jesus foi até o fim, João 13:1, por fidelidade absoluta ao projeto amoroso do Pai, que é salvar os filhos. Essa é a causa do sofrimento, da dor e da crucifixão e morte de Jesus. Então, percebendo isso, ele deixa os apóstolos aqui no Getsemane, no meio das árvores, e se retira, onde tem uma pedra. Vocês assistiram isso pela televisão há poucos dias. Tivemos a alegria de concelebrar a Santa Missa lá presidida pelo Padre Jonas, em cima daquela pedra. Quando a gente vai à Terra Santa, e cada um de vocês aqui só não irá à Terra Santa se não quiser. Que o ano que vem terão peregrinações promovidas pela Canção Nova com a obra de Maria, que só não irá à Terra Santa quem não quiser. E eu convido você a, de fato, fazer a experiência de Deus na terra de Jesus. Então você deve ter visto, a missa foi celebrada lá, Jesus se retirou, sentou naquela pedra, tem um desenho bonito assim na Basílica da Agonia de Jesus, sentado e ajoelhado assim, né? Um sentar, ajoelhar do judeu em oração, e aí ele começa essa oração. Agora interessante, Jesus que tinha uma intimidade tão grande com o Pai, quantas vezes o Evangelho conta que Jesus afastava-se sozinho para rezar? Meu querido diácono Nelsinho tem uma passagem que ele gosta muito, quando Jesus obriga os discípulos a entrar na barca. Obrigou, os discípulos não queriam ir, Jesus forçou e mandou que eles fossem para o outro lado. E Jesus sobe para a montanha para rezar sozinho. Lucas 6,12, Jesus retirou-se para a montanha e passou ali a noite inteirinha em oração a Deus. Jesus era um homem que amava a solidão como lugar de oração. Jesus era um homem que tinha uma intimidade profunda, orante com Deus. Aprendeu com a mãe, o homem do silêncio. Mas aquele dia, aquela noite, ele precisou levar 3 amigos. Mesmo Jesus. E aqui está um dos grandes ensinamentos de cura interior que eu venho pregando faz muito tempo.
Quem não tem 2 ou 3 amigos, pessoas amigas, diante das quais possa mostrar o seu pior, esqueça, nunca será interiormente curado. Esse é o grande drama. Jesus está nos mostrando que mesmo Ele sendo Deus, Ele havia acabado de dizer: tomai e comei todos. Parece que Jesus não acredita na Eucaristia, então? Pois se Ele tinha acabado de dizer: tomai e comei, isto é meu corpo, tomai e beber, isto é meu sangue. Logo em seguida, o homem que demonstrou esse poder, mas qual é outro ser humano que poderia fazer uma bobagem dessa, de dizer que o seu corpo é comida espiritual, é corpo de Deus? E logo em seguida, ele mostra, primeiro, mostra o seu fracasso pessoal, a dor do seu coração. Eu gosto demais desse texto, porque ele evidencia para nós isso, que Jesus não estava lá fazendo um teatrinho. Quando eu falo no início do livro que roteiro é também o roteiro teatral, aonde o diretor, o editor, o produtor criou um texto e eu vou ter que executar, Jesus não está aqui executando um teatro. Tem gente que pensa isso, talvez por assistir todo ano na Semana Santa, a Paixão de Cristo, pensa também foi um teatro, que o Espírito Santo foi dirigindo, o Pai era o produtor, e aí cada personagem ali está desempenhando um papel. Então Pilatos desempenhou só um papel, Herodes só um papel, os judeus só um papel, Judas só desempenhou um papel. Aliás, fizeram um favor a Jesus, porque se não fosse eles, Jesus não teria morrido e nos salvado. O que é isso? Isso é um disparate, isso é um absurdo. Que Deus é esse que escolhe pessoas, fala: você vai ser instrumento do mal no mundo, você também vai, o senhor também vai, a senhora também vai. Que é isso? Isso é um absurdo. O Getsemane está mostrando que o sofrimento humano, consequência do pecado humano, do pecado da humanidade, das limitações humanas, das contrariedades humanas, dos absurdos humanos, da irresponsabilidade humana, foi assumido por Deus. Gente, o Pai está intimamente ligado a Jesus. É claro que Ele não via ali naquela hora. Por quê? Porque Jesus assumiu a humanidade para valer. Jesus não veio na terra fazer turismo, Jesus não veio fazer uma visita virtual. Jesus entrou na história, o verbo de Deus se fez carne, sarques, diz São João no capítulo 1, versículo 13 e 14, e habitou entre nós. Jesus assumiu a podridão da carne, Jesus assumiu em si as debilidades da carne. Tudo que é humano tinha em Jesus. Jesus ia ao banheiro, Jesus chorava, Jesus sorria, Jesus se alegrava. Jesus tinha amigos, poucos. E esse é um grande ensinamento da cor interior. Naquela hora, Jesus está na véspera, o texto ainda diz, na véspera da sua paixão, na véspera de entregar o seu corpo, sangue, alma e divindade inteira, e humanidade também, está na véspera de realizar o sacrifício que mudou a face da terra, mostra-se frágil. E você, meu irmão, minha irmã, diante de quem você chora as suas mágoas? Você as tem, eu as tenho, nós as temos. Diante de quem? De alguém é. E quem não encontra alguém que seja amigo verdadeiro, que eu posso chamar pelo nome, feito Jesus fez. Jesus tinha uma liberdade entre seus amigos. Aí o texto diz, ele saiu de lá com 11, mandou os 11 sentar. Entre os 11 escolheu Pedro, Tiago e João. Livre. Jesus não ficou pensando, será que o Mateus não vai ficar chateado? Será que o Felipe não vai ficar com raiva de mim? Oh, minha Nossa Senhora, ajudei eu aqui. Não, tem que ter claro. A pessoa que fica cobrando da gente a nossa amizade não é amigo. Amor não cobra, amor dá. Dá e gasta-se, e corre os riscos do amor. Não é assim? Começou a cobrar para saber. Ah, porque não vai lá em casa? Não vou na sua casa porque eu não quero ir na sua casa, não tem nada aqui na sua casa, não vou na sua casa, acabou. Pronto. Fala assim com sutil para a pessoa, muito delicadamente.
Jesus é livre. Diante dos apóstolos, ele é livre, inclusive para demonstrar que ele tinha afinidade maior com alguns. E é isso que ele leva. Jesus não faz média. Quantas pessoas sofrem mais ainda porque querem fazer média na hora do sofrimento? Jesus não faz média. Jesus não põe máscara diante do sofrimento. Porque pensa bem, você no lugar de Jesus. Jesus acaba de instituir a Eucaristia, portanto de fundar a igreja. No dia seguinte ele está morrendo na cruz, derramando sobre a humanidade a salvação. Olha, como é que alguém que é tão grande pode precisar da ajuda espiritual de três tão pequenos, feito Pedro, Tiago e João? E depois pense ainda, parece que ele escolheu os três piores. Do ponto de vista do relacionamento, leia o capítulo 26 inteiro que você vai perceber o Pedro. O Pedro antes tinha falado: Senhor, eu morro com o Senhor, eu faço o que quiser para o Senhor conta comigo. O homem que disse para Jesus que ia morrer por ele. Olha aí, 26 começa no 36 ao 35. Respondeu-lhe Pedro: mesmo que seja necessário morrer contigo, jamais te negarei. Parece nome de novela mexicana. Jamais te negarei. E todos os outros diziam o mesmo. Não, conta comigo, Senhor. Conta com o meu apoio. Olha, nós estamos lá com o Senhor, né? Sorte de Jesus. Ele chega lá e escolhe três. Quais três? Os três melhores? Do ponto de vista humano, de relacionamento, os três piores. Pedro tinha problema sério de relacionamento, tanto que negou Jesus 3 vezes. Está certo que tinha motivo. Aquela mágoa, nunca conseguiu perdoar Jesus por aquele dia em Cafarnaum, Jesus ter lhe curado a sogra. Isso foi uma dor profunda no coração de Pedro. É como um rapaz falava para mim: Padre Léo, porque na vida nem tudo é perfeito. Eu encontrei, padre, a mulher dos meus sonhos e a sogra dos meus pesadelos. Que coisa! Humanamente falando, Pedro não tinha nem alguns valores. Ele era inconstante, estabanado, pulava pelado na água, levava roupa, pulava de roupa. Mas é o Pedro que Jesus tinha como amigo. Quem é amigo é amigo. Tiago e João, dois meninos que pelo temperamento intempestivo que eles tinham, Jesus disse que eles eram filhos do trovão. Você já pensou, trovão é coisa feia, não é? Os três piores. Mas os mesmos, e aqui eu queria que você gravasse bem isso. Os três que vão para o Getsemane, o lugar da desfiguração de Jesus, ele chega a suar sangue e água, são os mesmos três que estiveram no Tabor, na transfiguração de Jesus. Os amigos da transfiguração são os mesmos amigos da desfiguração. É isso que Jesus está ensinando como roteiro para mim e para você hoje. Será que você tem amigos verdadeiros? Amigo verdadeiro, a gente sabe, se a gente diante dele pode fazer duas coisas. Primeiro, mostrar-lhe a minha miséria, mostrar-lhe a minha derrota. Mas mais importante ainda, o verdadeiro amigo é aquele diante de quem você pode mostrar a sua vitória. Claro, e é isso que Jesus está ensinando.
Porque eu sei que quando eu partilhar com alguém, feito uma mãe, a mãe fica triste com o sucesso do filho. Imagina, coisinha mais bonitinha, uma mãe na formatura do seu filho, mesmo se for pequenininho, que orgulho. 7 de setembro, eu gostava de ver 7 de setembro, que a criança marchava, ela treinava. E 2 momentos solenes, passar em frente do palanque, está o prefeito lá. O prefeito viu eu, fez assim para mim. O prefeito faz isso para todo mundo quando ele está lá. E a outra alegria da criança é a hora que ela erra na marcha. É quando vê a mãe, E a mãe está aqui. E hoje o celularzinho da mãe está aqui. Tirando o resultado. Ai, a criança. Coisa mais bonitinha. Mãe se alegra. Mãe vibra com a alegria da gente. Pai. A grande maioria dos seus amigos, você não pode contar para eles as suas vitórias. Porque eles vão ficar com inveja. E ficando com inveja, eles começam a minar. Gente, na história, acha um traidor da história que não tenha sido amigo. Todas as acusações que o PT está vivendo nesse momento, todas, sem nenhuma exceção, não vieram de nenhum adversário político. Aliás, o peso maior dessa sujeirama toda, que vocês sabem muito bem o que eu penso disso já faz tempo, muito antes de vir à tona, a grande força das denúncias é que quem está fazendo são gente de dentro. É o irmão não sei de quem, é o primo não sei de quem, é o irmão do outro que tem um sistema novo de carregar dólar, de São Paulo lá para o Ceará, né? Não é bem novo não, isso aí. Tem um filme antigamente também que o cara fazia isso. Saiu de uma prisão lá, né? É parente deles. Na história recente do Brasil, Lalau está preso até hoje. Foi o genro dele que denunciou ele. O Collor caiu, foi o irmão dele que denunciou ele. Por isso, será que as suas vidas... Aí você pensa, nossa, então não vou contar nada mais para ninguém. Não. O segredo é, tenha vitórias corretas, honestas. Esse é o segredo. Quem tem vitórias honestas, corretas, pode partilhar. O outro vai ficar com inveja? Fica ótimo, que aí eu já sei que eu perdi amigo. Uma das coisas que a gente tem que pedir muito a Deus: elimine os falsos amigos da vida da gente. Muito melhor ser um inimigo do que um amigo falso. Agora, meus irmãos, eu cito inclusive Exupéry no Terra dos Homens aí, a partir dessa página 129 do Roteiros Bíblicos de Cura Interior. O Exupéry lembrava: ninguém constrói uma verdadeira amizade num piscar de olhos, de um dia para o outro. Leva tempo. De vir lá do Tabor para chegar no Getsemane, leva tempo. É uma amizade construída passo a passo, sem atropelos. Mas você precisa, eu preciso. Agora, para que isso aconteça, nós precisamos trabalhar contra um dos maiores inimigos da cura interior. E todos vocês que já fizeram encontro, curso, retiro comigo, ou leram meus livros de cura interior, sabem disso, que Deus tem me colocado essa ideia de modo forte no coração. Um dos, se não o maior inimigo de cura interior, hoje, foi o mesmo que foi o grande inimigo dos fariseus para se encontrar com Jesus: a hipocrisia, a máscara. As amizades construídas em cima de interesses. Eu já disse isso. As pessoas não gostam de mim e de você, não. As pessoas gostam da imagem que tem de nós.
As pessoas gostam da gente enquanto a gente interessa para elas, como cliente, como parceiro, como... Mas gostar de mim, só se ela me conhecer. E vai me conhecer de que jeito? Para conhecer tem que chegar perto. Mas que coisa espetacular, é preciso chegar perto, mas é preciso saber manter a distância. Jesus não está grudado com os discípulos, ele não nasceu grudado, e você também não nasceu grudado de ninguém. Com a senhora, sua mãe, que você estava grudadinho, lembra que ainda tem umbigo? Sinal que cortou. Você não nasceu grudado. O ser humano não nasceu com raiz, não. A única raiz que tem é dente e ainda perde. O ser humano é livre, você é único, você é completo. Então é preciso estar próximo o suficiente para dizer estou aqui, mas longe o suficiente para não sufocar o outro. Só uma pessoa desequilibrada quer estar o tempo todo junto com o outro. Mas de que jeito, velho? A vida é livre. Por que a pessoa ciumenta não ama? É insegura. Não, será que o meu marido está uma hora dessa? O que será que ele está fazendo? Com quem será que ele está? Eu vi ele conversando com a mulher. Eu vi conversando. Tem um marido, você tem que ficar triste e começar a conversar com o homem. Eu vi ele conversando com o rapazinho lá. Rapaz. É livre. O que o fulano está fazendo longe de mim? Se você tiver certeza que você jamais estará longe de uma pessoa, essa é uma boa declaração de amor. Você nunca está longe de mim. Nunca, pode estar lá no outro lado do mundo. Como é que eu posso chegar perto de alguém que mora dentro de mim? Não tem jeito. Então no livro eu digo, o Exupéry citando, as verdadeiras amizades levam tempo. Os senhores e as senhoras aí, que têm o cabelo mais branco do que o meu, e vocês que têm bem menos do que eu, porque graças a Deus esse problema eu não tenho de ser careca. E essa é uma vantagem, quando a gente não tem um problema, a gente pode rir de quem tem. Isso é uma coisa muito fraterna do mundo. Vocês sabem disso, como as amizades antigamente eram amizades curtidas, palavra que o padre usou várias vezes, Deus usou várias vezes na boca do padre hoje para mim. Amizades verdadeiras. O dia que papai morreu, a coisa que mais me impressionou, nós estávamos em 15 padres, celebrando com o padre Jonas, que presidiu a missa, na igreja matriz de Itajubá, a mesma igreja que eu fiquei padre, a igreja cheinha. Quando saímos com o caixão do meu pai, eu segurando ali, paramentado, levando meu pai para a última morada terrena, o que mais me impressionou, aquele povo começou a aplaudir o meu pai. E eu fui olhando aquele povo, a grande maioria tinha 5, 6, 8, 10 anos a mais ou a menos que o papai. Aqueles velhinhos, de 80 anos de idade, chorando. Amizade ali tinha, papai tinha amigo ali, fazia 70 anos que eles eram amigos. Eu sou capaz de apostar, 90% das pessoas com as quais você se relaciona, você conheceu nos últimos 5 anos. Onde estão os seus amigos verdadeiros, de longa data? Não adianta trocar de amigo para ver se troca de problema, não. Porque quando você sai de um lugar e vai para o outro para fugir do problema, na mala, fique tranquilo, o problema foi deitadinho ali assim, ó. First class, ele está lá, ó. O problema vai junto. Você quer, o cara que falou para o outro, eu bebo para afogar minhas mágoas. Ele falou, bobagem, rapaz, mágoa sabe nadar, não beba mais. Vai junto, o problema anda e vai junto. United States. Vim de lá essa semana, então estou influenciado pela cultura norte-americana. Fiquei 3 dias pegando retiro lá, já estou com dificuldade de falar o português. United States of America tem uma estatística que o Brasil não tem ainda.
Mas a estatística que pode fazer pensar. Inclusive você que estiver na segunda, na terceira ou na quarta união conjugal. Pai, por quê? Quanta gente vai encontrar Deus na quinta, na sexta? Sara não foi na oitava? É verdade, estou falando sério. Não foi na oitava? Então, os Estados Unidos tem uma estatística que diz o seguinte: de todas as pessoas que se divorciaram e se casaram de novo, 60% já se divorciaram. É muito alta essa estatística. O que significa? Significa que a pessoa não consertou o problema de antes. A pessoa saiu daquela relação porque tinha problema, e nós não temos que julgar ninguém, e foi para uma outra relação, só que levou junto, achou que trocando de pessoas, achou que o problema estava no outro. É você que precisa mudar, você que precisa mudar. E tenta conversar com uma pessoa assim. Ela está com a cabeça dura, a cabeça e o coração. Não consegue se relacionar, por mais que o outro queira, por mais que o outro sofra. E talvez a grande dificuldade do outro se relacionar seja com você, comigo. Porque a gente só vê problema nos outros. Nossa, fulano tem um temperamento, Se você conseguiu perceber isso, é sinal que você também tem. Porque a gente só reconhece aquilo que conhece. Como é que eu vou reconhecer o que eu não conheço? Por isso que eu falo das pessoas que não têm uma meta na vida. Quem não sabe o que procura, a hora que acha, não reconhece. Vou repetir. Quem não sabe o que procura, quando encontra, não reconhece. Ouça, eu não sei que eu estou procurando o Nelson. A não ser que ele tem uma placa assim, Padre Léo, aí você. Agora não pode ir com a placa errada. Lá em Nova York o rapaz estava lá com a placa Léo Lima. Mas eu não sou do Chitãozinho Chororó nem nada, mas Lima, que é isso? Léo Lima. Por que será que é esse Léo Lima? Aí passou, eu fiquei lá uma meia hora esperando. Perdido lá. Mineirinho em New York. Ah, coisa chique. Do Biguapa from New York. Léo Lima, sabia que é eu? Ah, eu pensei que era Lima. Meu filho, eu nem gosto muito de Lima. Uma laranja, um mexerica, um poncão, né? Mas Lima, uma fruta sem gosto, sem nada, me amarga ainda. Ah, não é eu não. Mas eu não, senhor, desculpa. Pois eu não queria tomar vão assim, vamos embora. É coisa chique. Mas era o Lima. Então, quem não sabe o que está procurando, talvez já tenha encontrado faz tempo. Mas não sabe. O que você está procurando na sua vida, para valer? Quantas pessoas saem de casa sem saber para onde ir? Tem que sair. Por isso que muitos jovens se drogam. Por isso que a mãe deveria fazer uma pergunta muito simples para o filho: onde você vai? Uma pergunta em inglês, que os mineiros inventaram: onde você vai? Onde você vai? Porque senão ele chega lá e fala japonês. Fala onkoto. Pronkovô. Também é japonês. Pergunta: onde você vai? Eu tenho que saber o que eu quero. No livro Famílias Restauradas, quando eu falo da televisão, eu digo isso: ninguém devia assistir televisão. Você tem que assistir programa na televisão. Eu agora vou lá porque eu quero assistir essa simpatia azulada na tela da Canção Nova. Vou lá assistir. Bom, eu tenho que saber o que eu quero agora. Se eu quero ver televisão, eu ligo lá, cai lá no canal do Boi do Carro. Quando começamos aqui a fazer programa na Canção Nova, eu estou antigo aqui já, meu velho. Fazia uma tendinha ali assim, isso tem muitos anos, eu não quero nem que conta, que senão eu acabo ficando igual certas pessoas que a memória, a experiência. De repente nós estávamos lá entusiasmados, fazendo o programa, daqui a pouco entravam os boi. A minha mãe ficava brava: meu filho, por que entrou os boi na frente do celular? Eu falei: mãe, não é que entrou os boi, é que nós temos só aquele horáriozinho, mãe. Acabou o satélite, já põe os boi, a boiada está ali esperando, está na porta ali, já entra a boiada.
Quem vai ver televisão, assiste o que estiver passando. Agora, quem quer ver um programa de televisão, amanhã, por exemplo, você pode assistir às 9 da noite, em ponto, a tenda do Senhor. Amanhã, direto do shopping. Oi, shopping. Meu amigo. Ao nível. Nós estamos, eu e o Dunga agora, já estamos equiparando ao Xalita. Shopping Eldorado, olha o nome. É aquele que caiu o forro. Não deve falar. Já consertaram o forro do shopping. Você vai na praça de alimentação, leva sua mulher, toma uma coquinha, hein, Camila? E depois senta no sofá, confortável. Você vai aparecer na televisão metido ainda, sentado. Eu vou ver televisão, não, eu vou ver um programa. Acabou, eu mudo de canal. Ou desligo, porque senão eu vou ver porcaria. Assim também, quando eu saio de casa, para onde eu vou? Se eu não tenho... Porque tem gente que sai de casa por desespero, não aguenta ficar dentro de casa. Não aguenta a mulher, não aguenta o marido, não aguenta o pai, não aguenta a mãe. Porque a barulheira dentro de casa e sai. Vai para a rua. Quantas pessoas vão num shopping, por exemplo, mas não porque está precisando comprar eu preciso comprar uma botina. Eu vou lá no shopping, está naquela loja. Vou lá, compro. Claro, o vendedor já vai falar, você não quer levar meia, cueca, camisa, camiseta? Leva para a esposa. Leva isso, leva. Se você for, não leva, você sai de lá com... Aluga um caminhão, um tanque daqueles para levar as coisas para casa. Então tem que saber o que eu quero. Assim nas nossas amizades. Eu sei em quem eu posso confiar? Ou eu preciso máscara? A gente já usa máscara demais, já cansa a gente. O que envelhece muito é isso. Não fala que a pessoa que põe muita maquiagem, se não tira de noite, aquilo faz um mal medonho para a pele, que enche de poro. Por isso que as mulheres chegam em casa, levam uma hora só para tirar a maquiagem. Aqui começa a escorrer com a tanqueira, e limpa. Querosene, água rasa, e vai tirando, limpando assim, né? Para ficar um dia. Tem que dormir sem maquiagem. É para tirar o excesso, senão polui aqui tudo assim, depois fica aquelas rugueiras, e aí não adianta esticar depois tudo não, meu filho. Porque uma hora para algum lugar essas rugas vão aparecer, isso é bobagem. Veja a beleza da sua ruga. Quando você tiver uma ruguinha, você fala, meu Deus, eu levei tanto tempo para fazer, isso aqui é coisa bacana, ó. Ó que beleza.